Primeira página. As principais notícias da manhã. 8 horas 23 minutos, Tony Machado. Falhou aqui. Desculpem. Bom dia, Zata! Bom dia, Marquinhos. Bom dia, Tony. Bom dia a todos os ouvintes aí da Raízes. Que nota você dá pro café do Tony Machado? Dou nota 9, viu? 9. Faltou um pouquinho de açúcar só, viu? Mas eu pensei que você queria um pouquinho mais forte. Mas tava ótimo, tava muito bom. Tudo bem, Zata? Tudo bem, graças a Deus. Maravilha. Prazer receber você aqui, hein? E eu que agradeço o convite. Contar uma história boa, histórias boas, né, do passado aí com relação às eleições. A política, né? Falar um pouquinho das eleições, das mudanças que houve na política, né? Nos métodos da política, tudo isso. Zata, só pra gente poder passar pros nossos ouvintes, você está no meio político já há muito tempo. Como que foi essa vontade, essa ideia, né? De vivenciar o dia a dia aí na política capivariana e também da nossa região. Quando despertou essa curiosidade sua aí? Eu acho que eu tinha uns 18 anos, 19 anos, em 1982, aí eu fui convidado pro PMDB, na época o Zé Carlos Colnaghi, que foi candidato, me convidou para fazer parte para ser coordenador da ala jovem do PMDB, do lado de Zé Carlos Colnaghi. Porque naquela época podia sair 3 candidatos por partido, e o PMDB lançou 2 candidatos na época, que foi o Zico e foi o Zé Carlos. E eu fui ser coordenador da área jovem do PMDB, comecei a me encantar com a política, porque naquela época, 82, foi o primeiro ano, durante o regime militar, que houve eleição para governador. E nessa eleição também teve o seguinte, teve o voto vinculado, você tinha que votar de vereador para governador, vereador, prefeito, deputado estadual, federal, senador e governador no mesmo partido. Que é o voto vinculado, né? Que era chamado voto vinculado, depois acabou. Então nessa eleição, por quê? Porque o governo achava que com isso ele estava perdendo deputados federais em Brasília, e ele fez um jeito, porque o Nordeste tinha muito aqueles coronéis que eram da Arena, tudo, então ele fez o voto vinculado para o prefeito e os vereadores puxarem os deputados, para aumentar o número de deputados no Congresso Nacional. E naquela eleição que eu participei, eu nunca tinha participado, via pela televisão, veio para Capivari Mário Covas, veio para Capivari Franco Montoro, que ele foi o candidato a governador que ganhou a eleição, Almir Pazianotto, que tinha sido candidato em 78, tinha sido eleito, e foi em 82 eleito também. Só que ele nem assumiu como deputado nessa eleição, porque ele já foi convidado para ser secretário do Trabalho em São Paulo do Montoro. E eu vendo a palestra deles lá, acompanhando tudo, o Dr. Almir, como ele é capivariano e estava sempre presente lá, e eu vi as palestras dele e fiquei encantado com aquilo. E a partir daquilo lá eu comecei a gostar de política, entrou no sangue e tô até hoje. Então, já que você gostou de política, nós vamos um pouco mais além do ano de 1982, né, Marquinhos? Nosso departamento de jornalismo fez aí um levantamento e nós vamos começar lá no ano de 1963, Marquinhos. Inclusive, nós tínhamos apenas 2 partidos nessa época aí, né? A Arena, que era a Aliança Renovadora Nacional, que era o partido do governo, e o MDB, que é o Movimento Democrático Brasileiro. Naturalmente, em razão do poder político... Não, só um detalhe. Sim. Em 64 tinha mais partidos. Em 64, a mudança do bipartidarismo, que ficou só 2 partidos, vai de 66 a 82, são 12 anos. Antes existia, porque tanto nessa eleição concorreu o Dr. Joraci Raniero pelo PTB. Sim. Então, na época a Arena tinha muito mais adeptos em todo o país, né? E isso possibilitava muitas vezes conflitos entre várias facções. E para evitar que um ou outro candidato se bandeasse, né, para a oposição, instituiu-se a sublegenda que permitia que mais de um candidato pudesse disputar as eleições majoritárias pelo mesmo partido, é isso? Sim, em 64 ainda não existia o bipartidarismo. Sim. Essa eleição foi ganhada por Sr. Romeu Aniquino, que eu sempre falo, né? Antes do Sr. Romeu foi Sr. Geraldo e antes foi Miguel Simão, voltando mais atrás ainda. Porque Legal. se falavam muito na época, né? Isso que, eu não lembro, lógico, mas através das pessoas que a gente conversa, que a gente gosta de política e procura ouvir, que Capivari era uma cidade, tinha até um slogan, Capivari é a cidade que me seduz, de dia falta água, à noite falta luz. E daí veio o Miguel Simão e trouxe
a energia elétrica para Capivari, porque tinha energia elétrica, mas vinha de Tietê. Então era muito falhava todo dia, tinha 1h30, 2 horas de energia à noite, durante o dia também. E o Miguel conseguiu, porque o Miguel ele era muito ligado ao governo, muito ligado principalmente a Jânio Quadros, que era o governador. Então ele conseguiu, inclusive a ponte, o asfaltamento de Capivari, a mudança da estrada aí, foi ele que conseguiu, e começou de Capivari, e não de Campinas para Capivari, de Capivari para Campinas. Daí, isso no ano de... Isso acho que foi 50 e pouco, né? Porque bem antes de 63, né? Bem antes de 63. Porque depois Geraldo veio e depois foi Romeu. Aí Geraldo entrou, foi primeiro Miguel, 50 e pouco. Depois vem Geraldo, que fica até 63, né? Que quando o Romeu Aniquino assume em 64. Então, que o vice foi Zé Carlos, né? Daí Geraldo fez um trabalho de asfaltamento na cidade, um trabalho que ele fez. E depois veio o Romeu, que resolveu o problema da água. A gente tinha muito problema da água também. Quando o senhor Romeu ganha, ele resolve o problema da água, com a Fazenda Milhã, com tudo aquilo lá, e resolveu o problema da água. Então depois, e Zé Carlos foi vice de Romeu Aniquino. Mas antes disso, no tempo de Geraldo, anterior a Romeu, ele foi já vereador. Então o político que praticamente que mais ficou do tempo na política em Capivari, mais de 50 anos, foi Zé Carlos. Ou como candidato, ou apoiando alguém. Agora falando no ano de 1968, sim, onde nós tivemos Luiz Quagliato Filho, candidato que foi eleito com 2.364 votos. Também tivemos a participação nessa eleição de José Carlos Capóstoli Conlag com 2.013 votos e também de Miguel Simão Neto com 1.318. Quando no meio desse mandato, né, Zata, houve uma troca, né? Infelizmente, houve o falecimento do senhor Luiz Quagliato Filho. Isso, o senhor Luiz Quagliato Filho foi candidato na eleição passada, que ele perdeu para Romeu. Daí nessa eleição, ele veio candidato muito forte e acabou ganhando a eleição. Só que ele falece em 70, e o vice dele é o Júlio Forte, que era genro dele, né? Dr. Júlio Forte Neto, genro dele, e seu Júlio assume em meados de 70 e fica até 72, que depois em 73 já entra o Zé Carlos, ganha a eleição. E outro detalhe só uma curiosidade, você vê, o Júlio ficou esses 2 anos e depois ele fez um mandato de 6. O mandato dele, o mandato que ele ganhou a eleição foi de 6 anos. Então ele foi ficou... em 76. Em 76, que ele assumiu em 77, né? Foi um mandato de até 82. Foi um mandato de 6 anos. Com 2 anos que ele ficou do Luiz Quagliato, são 8. O Rodrigo Proença, que é prefeito, foi reeleito, ficou 8 anos. Borsari também foi reeleito, ficou 8 anos. Agora um detalhe, Zico ficou mais tempo no poder, ficou 10. Porque Zico fez um mandato de 6 anos e fez um mandato de 4 anos. Então Zico, como prefeito, ficou 10 anos como prefeito de Capivari, que é um recorde até hoje, né? Agora, já no ano de 1972, nós tivemos a eleição com os candidatos, com o José Carlos Capóstoli Conag, Romeu Aniquino, Wilmar Azal, é isso? Seu Wilmar Azal. Wilmar Azal, Mário Masqueto e também Ayrton Forte. Isso. E nessa época, Zata, havia só 2 partidos. A Arena e o MDB. Sim, porque foi criado tinha Arena e o MDB. Só que nesse ano aqui já existia sublegenda. O que era a sublegenda aqui, ó? Você podia sair por cada partido, a Arena podia pôr 3 candidatos, né? E o MDB também podia pôr 3 candidatos. A soma dos 3, o mais votado seria o eleito. Por exemplo, se tivesse um candidato com 1.000 votos, outro com 1.100 e outro com 1.000, seriam 3.100. E em outro partido, 1.100, o mais votado. Sim. No outro partido, tivesse um candidato, por exemplo, com 300, outro com 300 e com 2.000, não entraria ele, porque a soma não dava a outra soma. Somando os 3 não atingia o total, né? Não atingia o total. O outro queria atingir, certo? O que aconteceu? Um exemplo, aconteceu em Rafar, na eleição de 82. O Rubinho teve 1.000 e poucos votos.
E só que ele saiu candidato, ele e mais um, parece que teve muito pouco voto. Então, eles chegaram a 1.300 votos, mais ou menos. Só que o PMDB saiu com Brás Félix, Fernando Fornazeiro e Heitor Turola. Heitor teve 900 votos, mas na soma deu mais que os votos do PDS. Então, acabou entrando o Heitor Turola com menos votos que Rubinho, que foi a diferença de 5 votos nessa eleição. Interessante, né? Agora, por que houve a mudança, na sua opinião? O qual da sublegenda? Isso. Da sublegenda foi uma... Aí, quando acaba com o bipartidarismo, foi no governo militar, existiam vários partidos. Em 66 ele acaba. Ele cria 2 partidos. Aí, o que começou a acontecer? Por quê? Porque as pessoas, a maioria das pessoas, iam para a arena, principalmente no Nordeste. O que começou a acontecer? Começou a acontecer que o governo começou a perceber que o PMDB começou a crescer muito. Tanto é um exemplo disso a eleição do Quércia, em 74, que ele concorreu com o Carvalho Pinto para o Senado, e o Carvalho Pinto era o candidato do governo, fechado. E o que aconteceu? Aconteceu que o Quércia acabou ganhando. Em 78, o MDB também fez muitos deputados. Né? Aí o governo o que resolve? Em 66, pensando já nisso, em 78, pensando já nisso, ele tenta fazer várias coisas, inclusive criar o voto vinculado, que foi na eleição de 82, para tentar conseguir mais votos. E ele acaba com o bipartidarismo também em 78. Por quê? Porque ele percebeu que ele ia perder. Então o que ele fez? Como o PMDB estava muito forte, e a Arena também, quem era da Arena ia continuar na Arena. O que ele fez? Ele dividiu a oposição, criando vários partidos. Então, Brizola foi para o PDT, que tinha acabado de vir do exílio. Outros candidatos criaram o PT, criaram vários outros partidos e rachou o MDB, o PMDB. Então, o governo ficou com a Arena sozinho e a oposição rachou. Mas, mesmo assim, não deu muito certo e acabou eles fazendo mais candidatos. E hoje nós temos essa enxurrada de partidos aí. Que foi criado esse monte de partido, né? Que foi criado e foi crescendo os partidos. Foi fácil montar partido. É fácil montar partido. Acho que é mais fácil montar partido do que montar um bar. Então foi essa enxurrada de partido que acabou não dando muita governabilidade, porque o presidente acaba entrando tendo que chamar, imagine, 30 e poucos partidos no país. É possível isso? Exato. Em 1976, o eleitorado do município de Capivari era de 9.586 eleitores. Neste ano, compareceram nas urnas 92,5% de votos que tiveram, né? Cerca de 8.864 eleitores compareceram. E tivemos uma abstenção de 7,5%. Nesse ano, o interesse da população era grande, né? Era grande. Em votar e comparecer a... Votava, era uma obrigação que tinha, né? Era uma obrigação. Hoje, se você pensar bem, Tony, você vai ver o seguinte, que votar, nessa eleição ainda nem multa vai ter, né? Você pode até justificar por aplicativo no celular. E se você só toma multa se você até 14 de janeiro você não justificar. Então o que acontece? Se você pensar bem, quanto que é a multa? É R$3,20, R$5. Então se tornou praticamente não obrigatório. Então a pessoa prefere às vezes não ir votar e pagar essa multa e justificar. Às vezes gasta mais de combustível para ir até... E votar. Então o que acontece? A multa, a própria multa. Por isso que está aumentando o número de pessoas que não estão indo na urna. Antes era tipo de uma obrigação você ir, você tinha que ir. Era uma coisa assim, cívica, você ir, votar tal. Se tornou uma coisa meio que eu acho que o povo deixou bastante de votar nisso aí. Eu acho que vem aumentando cada vez mais a desistência e a não comparecimento de pessoas nas urnas, como essa daqui, que eu acho que vai ser o recorde. Inclusive, Tony, só fazendo um comentário em cima dessa sua observação, só para se comparar que em 2016 nós tivemos 16,4% de abstenção. E no ano de 76, como você falou, foi 7,5%, né? Você vê. Então, você vê. Agora, falando em recorde, Exata, em 82, nós
até entanto, né, era o último recorde com o maior 7. número de candidatos. 7 candidatos. Foi em 82 que teve a participação do José Lázaro Zico, que foi o Zico que ganhou nessa eleição com 4.592 votos. Depois também teve a participação do Zé Carlos Conag, Romeu Aniquino, Juraci Raniero, pelo PTB. Marino Dalfabro, Oswaldo Rossi e Otávio da Costa. Isso. Então, até entanto, era o ano de 82 que teve o maior número de candidatos, tirando agora o ano de 2020. Aí tem um detalhe também, né? Essa eleição foi voto vinculado também, né? Que eu expliquei. Cada partido podia pôr 3 candidatos. Pode ver que o PMDB pôs 2 e o PDS pôs 3 candidatos. Então, aqui você tem um detalhe. O Zé Carlos Conag, ele sempre foi da Arena, certo? Ele foi eleito pela Arena, sempre foi da Arena. Nessa eleição de 82, e era sublegenda também, existia sublegenda, a soma dos votos. Nessa eleição, se o Zé Carlos Conag não migra para o PMDB, não vem para o PMDB, se ele continuasse na Arena, seria praticamente candidato. Romeu Aniquino, com 1.949 votos, Marino Dalfabro talvez fosse o candidato, ou Otávio da Costa, que foi vice de Júlio Forte, né? Que vem candidato, ele foi o vice de Júlio anteriormente, no mandato de 6 anos de Júlio. Ele poderia vir, e Zé Carlos, com 2.500 e poucos votos, superaria os 4.592 votos de Zico. Nessa eleição, se Zé Carlos não sai da Arena para ir para o PMDB, ele seria eleito prefeito. Pela soma dos votos. Que entra aí a sublegenda, o voto vinculado, né? O voto vinculado e a sublegenda da soma dos 3 candidatos. Então explicou direitinho agora quem não estava em, né? Agora, já no ano de 88, foi o primeiro ano de eleição que já não tinha mais o voto vinculado. Não, porque daí já vem em 85, foi o último ano do regime, 86, já entra o Sarney, já é Nova República, tudo acaba com tudo isso, né? E também aumenta também, daí começa a aumentar também os números de partidos, tudo que vem. No ano de 88 nós tivemos o PMDB, o PT, PFL, PDS, o PSDB e o PTB. E o PSDB, que foi o pessoal que saiu, né, do PMDB, que não aceitava muito o PMDB, principalmente a briga com o Quercia aqui em São Paulo, que o Mário Covas, o pessoal acabou criando o PSDB, né? Que ele criou o PSDB. Então tivemos essa eleição aqui em Capivari, que Zé Carlos foi eleito, né? Com 4.172 votos. E o PT também? Ah, não, já tinha aqui em 82 o PT, né? O PT concorda desde 82. 82, isso eu vi aqui. Ele participa quase de todas as eleições, viu? Ele participa de quase todas as eleições, ou apoiando o candidato, ou tendo candidato, ou apoiando, ou tendo candidato a vereador. Só candidato a vereador. Então em 88 saiu pelo PMDB José Carlos, Oswaldo Agostinho Ricomini, que é o Vadinho, pelo PT, Arlindo Batagim pelo PFL, Júlio Forte Neto pelo PDS, Jovenil Forte pelo PSDB e Dr. Máximo, né, pelo PTB. E aí tem um detalhe, depois na eleição seguinte, em 92, o Vadinho ganha a eleição. Aí você vê que o Vadinho, o Oswaldo Ricomini, ele ficou em segundo em 88. Com 2.615. E quem ficou em terceiro foi o Arlindo Batagim, com 221. Aí na eleição de 92, Vadinho sai junto com Arlindo. Arlindo Batagim sai vice de Vadinho. Aí, eu lembro que na época comentavam que quando o Arlindo aceitou sair vice de Vadinho nessa época, praticamente estava ganho a eleição. Todo mundo falava, já ganhou. Mas Arlindo também não assumiu, né, como vice-prefeito, porque ele faleceu antes. E Vadinho ficou sem prefeito. É o único da história também que... Vadinho ficou sem vice. Ficou sem vice. Ter o mandato inteiro sem vice, né? Isso em 92? 92, quando ele ganha a eleição. O senhor Arlindo Batagim acaba falecendo antes de tomar posse. E aqui em 92, o segundo colocado foi o Zico também, que no ano seguinte, de 96, foi o que ganhou as eleições de 96. Isso, o Zico é o segundo, ele já tinha sido prefeito, né, por 6 anos, de 83 a 88, e daí ele acaba sendo eleito em 96
com 7.368 mil votos. E Zé Carlos participa de novo dessa eleição, ó, vocês podem ver. Zé Carlos quase em todas, né? Quase em todas as eleições, praticamente quase em todas. Ou como apoiando o candidato, ou sendo ele o candidato. Sendo que em 96 foi o último... O Zico, né? Foi o último, né? O mandato dele, né? De Zico foi o último. 96. Foi o último. Nossa, parece que foi ontem mesmo, né, Você cara? vê como que passa? Rapaz. Como que passa? E lembrando que também em 96 o número de eleitores saltou bastante também, né? Com 21.863 eleitores. E Sim, e o compareceram 88%. Você vê que o comparecimento à urna era uma coisa assim cívica, né? Uma coisa que o pessoal comparecia mesmo, né? Ele ia votar, era uma obrigação ir votar, só não votava em último caso. E isso você pode ver que vem caindo ano a ano, né? Ano a ano. Ano a ano vem caindo pessoas indo. Acho que o último ano que teve o maior número, que teve uma elevação boa de eleitores foi em 2004. Agora, mudando, Zata, de 90, né, de 1996 para 2000. O que aconteceu no ano de 2000 nas eleições municipais aqui da cidade de Capivari, com um novo grupo político, com uma nova disputa aí, porque nós tivemos a eleição com o candidato José Carlos Tonetti Borsari, o José Carlos Conag, também o Zico disputou em 2000, também o Antônio Dias Camargo Júnior e o Reinaldo Alves. E quem foi eleito foi o Carlos Borsari, com 9.876 votos. Você vê que nessa eleição, outro caso curioso, essa eleição, o José Carlos Conag, que ficou em segundo, ele faz coligação junto com o Beretta, que ficou aqui em quarto lugar. Então eles se juntam. O Beretta foi vice de José Carlos nessa eleição de 2000. E o Borsari, na época, apareceu com uma nova proposta, né? Tanto é que a eleição em Capivari, e desde que eu lembro muito da eleição, a eleições era feita em cima de caminhão, né? Não tinha aquela visão de política, assim como o Borsari trouxe. Tanto é que no último comício dele teve 4 telões na praça. Então foi uma revolução. Então eu acho que nem ele acreditava que ele ganhava essa eleição. E ganhou por diferença, você pode ver uma diferença tão pouca que deve dar 1%, de 1,5% de diferença de Zé Carlos. Menos de 1.000 votos? Mil e pouquinho, mil e pouquinho votos. Mas como 1.008. Como teve outros candidatos também, se você fizer a soma na porcentagem, vai dar 1 e pouco por cento, 1,5% mais ou menos nessa eleição que o Zé Carlos perdeu. Eu acho que nessa eleição, na minha opinião, Zé Carlos estava muito forte. Ele estava muito forte. Eu me lembro que foi feita uma reunião antes dessa eleição e foi feita uma pesquisa. E o cara mostrou essa pesquisa aí, Zé Carlos tinha quase 63% de votos. E ainda eu lembro que o cara da pesquisa falou que quem competisse com ele ia competir com um candidato imbatível. E daí, eu acho, sei lá, se o grupo se acomodou na eleição, achando que já ia ganhar, e no fim só se ganha depois do resultado final, né? E o Borsari foi crescendo e acabou ganhando. Em virtude também que Zico, nesse último ano, ele estava cansado, acho que da política, o último ano dele de mandato, ele quase nem participou. Ficou em terceiro, né? Ele quase nem participou 1.519 que foi candidato à reeleição, né? Já existia a reeleição aí. Aqui já existia a reeleição. Em 2000 já podia ser candidato à reeleição. Então, o que aconteceu? Eu acho que foi essa mudança. Daí vem do 2004, o Borsari ganha também, né? Eleição à reeleição. Ganhou com uma grande vantagem, né? Já em 2004. Aí ele já ganha com uma grande vantagem porque, olha, 2004. Ele ganha. Aqui, José Carlos Conag... 50%. E Júnior Pacheco, olha a votação deles. São 6.577 votos Zé Carlos e Júnior Pacheco 4.004 votos. Então aí houve um racha também, né? Porque podia ter... Eu me lembro que até na última hora... Nessa época eu trabalhava com jornal, até na última hora foi tentado um acordo entre Zé Carlos e o Júnior Pacheco, para eles se unirem, para tentar derrotar o Borsari, que vinha candidato à reeleição. E não deu, e abriu, entendeu? Abriu.
E daí aconteceu, como abriu, ficou mais fácil e Borsari acho que ganhou com 52% ou 53% dos votos. Eu acho que se fizer a soma aqui, acho que vai dar praticamente quase isso aí. Ó. Agora, Zata, mudando para o ano de 2008, onde tivemos Luiz Campassi como candidato vencedor dessa eleição, com 17.021 votos, e o segundo colocado foi o Roque Fornero, com 8.376 votos. Essa eleição o Roquinho foi o candidato que o Borsari apoiou, né? Sim. Na história política de Capivari, os candidatos que apoiaram algum outro candidato depois que eles saíram do poder, tem uma história de esse candidato conseguir ganhar a eleição seguinte? Olha, o que eu caso que o Miguel Simão, olha, lá atrás, hein, anos 50, Miguel Simão apoiou Geraldo Amaral. Ele apoiou Geraldo Amaral na candidatura. Tanto é que ele que insistiu. Eu conversava muito com o seu Geraldo, ia muito na casa do seu Geraldo, né? Ia lá praticamente quase toda semana conversar com ele. Sou muito amigo do filho, de Marcelo, de todo mundo lá. Ia muito na casa do seu Geraldo. O seu Geraldo contava muitas histórias políticas pra mim, né? Muitas a gente nem pode contar, né? Mas muitas histórias políticas. E ele contava que ele só foi porque porque Miguel insistiu pra ele, você vai ter que ser candidato, e foi. Então, Miguel sai da prefeitura, apoia Geraldo, entra. Geraldo também apoiou Romeu. Depois disso, que Romeu foi em 64. De 64 até hoje, foi o último prefeito que conseguiu fazer seu sucessor. Foi Geraldo Amaral fazendo Romeu. Em 64. Você veja aí quantos anos fazem, 57 anos, é isso. Isso nos mostra que a política nos apresenta histórias interessantes, né? E aqui você vê que de todas que nós comentamos aqui, todas nunca teve dois candidatos. A partir daqui de 2008 cai para 2 candidatos só. Caiu para 2 candidatos. Pois no ano seguinte a gente teve a eleição que disputou o Rodrigo Abdala Proença, que foi eleito. 3 eleições com 2 candidatos, né? 3 eleições, isso. Com 16.445 votos, o Rodrigo ganhou o seu primeiro mandato em 2012, exato. 2012. Ele vinha de 2 mandatos de vereador, foi presidente da Câmara, né? E ele foi candidato aí, porque nessa eleição, só voltando um pouquinho, nessa eleição de 2008, foi formado um grupo político que participou 9 partidos. A intenção era combater o candidato de Borsari, que a gente não sabia quem era, entendeu? Então foi criado um grande grupo, juntou o PL, juntou o PMDB. Isso em 2008. 2008, o PTB, o PPS, o Partido Verde, o PT também estava junto. Então juntou um grupo que ninguém acreditava, porque Borsari, ele gostava de falar que ele elegia até um poste, ele gostava de falar muito isso nessa eleição, né? E daí foi criado esse grupo, o grupo começou a ser criado nos meados de 2007, então durou praticamente 1 ano e meio, até a eleição, foi criado com reuniões, e depois foi criado, depois que acabou aparecendo o Roquinho como candidato a prefeito, né? E foi um negócio assim que chamou a atenção, a gente não esperava nunca que fosse o Roquinho candidato, e eu sou amigo do Roquinho até hoje, sou muito amigo dele, fui conselheiro dele no clube lá durante 6 anos, uma pessoa que eu gosto muito, é que nem um irmão pra mim, eu gosto muito dele, mas ele apareceu como candidato, e ele entendeu, eu falei pra ele, Roquinho, eu tô nesse grupo faz 1 ano e meio, né, você vai sair candidato, o Borsari tá lançando você candidato, que na realidade era outro candidato, né? Eu não quero falar aqui para não constranger também, o candidato era outro, foi na última hora que ele acabou colocando o Roquinho. Então, foi essa eleição aí que formou esse grupo político para combater. E daí, já em 2012, o Luiz Donizete Campassi não conseguiu a reeleição e o Rodrigo conseguiu ganhar aí seu primeiro mandato, né? Na minha opinião, aí o que acontece quando o grupo cresce muito, sabe? Quando o grupo cresce muito e ele afoga a oposição, a briga acaba acontecendo dentro do grupo. Quando o grupo é muito grande, todo mundo e a oposição tá, porque como a vitória foi muito grande, né? A diferença aí é quase o dobro, ou é o dobro de votos na eleição, pode ver.
que o Luiz ganhou do Roquinho. Então o grupo cresceu demais, com 9 partidos, tudo cresceu muito. E aí criou, dentro do próprio grupo, a oposição com o Borsari ficou meio fora. O que aconteceu? Foi criado grupos dentro do próprio grupo. Isso acontece, divide, porque se não tem com quem brigar, acaba brigando dentro do grupo. Entre eles e aconteceu daí do Campassi manter a candidatura dele, junto com o Júnior Pacheco, e o Rodrigo acabou saindo candidato com o Vitor. Abrindo grupos. Esses 2 candidatos saíram do próprio grupo que foi criado 4 anos antes. E já em 2012, nós tínhamos 34.526 eleitores. Já foram bem menos pessoas que compareceram às urnas, foram 28.902 com 83% de comparecimentos e tivemos uma abstenção aí de 16%. Você pode ver. Aí já começa a mostrar o interesse da população também, né? Da população. Um pouco também da população, que aí começa a vir a televisão e a imprensa e tudo começou a mostrar mais. Então é um efeito que não é, eu acho que local, é um efeito nacional, por causa de ver os deputados, tudo aquele caso do mensalão, caso de tudo que aconteceu, o povo ficou um pouco enjoado da política e muita gente que você conversa começou a não querer participar mais, né? E você vê o seguinte, nessa eleição aqui, da eleição de 2016, o Rodrigo sai candidato de novo. Exato. Então, lá atrás, em 2008, era o grupo formado junto com todo mundo junto. Uhum. Em 2012, o grupo abre. Em 2018, abre de novo. 16. Em 2016, isso. Abre de novo. Por quê? Porque o Rodrigo sai candidato e sai o TT Borsari com o apoio de muitas pessoas que faziam parte do grupo lá de 2007, de 2008, na eleição de 2008. Então, muitas pessoas que naquela época, em 2008, combateram o borsarismo, vamos pôr assim, não queria o Borsari no poder, acabaram depois, bravo com o Rodrigo, porque o Rodrigo saiu candidato, acabaram apoiando o TT Borsari, né? Que é o irmão do Carlos Borsari. Então aconteceu isso também. E o número de abstenção aqui em 2016 também cresceu, hein, com relação a 2012. 2012, como o Tony Machado disse, bem menos pessoas participaram, 16,29%. E em 2016, 19,4% aumentou. A tendência também de 2 candidatos, a tendência de votos das pessoas não comparecerem na urna é maior do que você ter mais candidatos, mais opções, né? Se você tendo 2 candidatos só, a tendência, às vezes, se não é a favor nenhum de outro, você acaba não indo votar. Sim, tem isso também. É um detalhe que você analisa quando tem bastante candidato, a abstenção é menor. Podemos dizer, agora chegando no ano de 2020, que temos aí 8 candidatos, o Dr. Alexandre Bandieira, Éder Antonelli, Márcio Moreira, Matheus Escarso, Pedro Boareto, o professor Gamaliel, Tambuzinho e também o Vitão. Isso. Você acha que a abstenção esse ano também vai ser grande, Exata? Esse número de 8 candidatos em Capivari é um número maior da história. Bateu o ano de 82, né? Que foi 7, né? Só que tem o seguinte, não é um fenômeno só de Capivari, é um fenômeno nacional. Porque até uma reportagem que eu vi no G1, diz que as eleições de 2020 bate recorde de candidatos no Brasil. Com 571 mil partidos, mil pedidos de candidaturas registrados. Já em 2016, são 561. E em 2012, cai 482. Então esse ano aqui é o ano que bateu recorde, não só em Capivari, como praticamente no Brasil todo. Um exemplo, Rafar. Rafar, na eleição passada, teve 2 candidatos. 2 candidatos. Na anterior eu não me lembro, mas na passada teve 2, esse ano tem 5. Na anterior foi 3. 3 candidatos. Cai para 2, agora 5. Rafar tem praticamente quase 9 mil e poucos mil habitantes. 5 candidatos. Eleitores deve ter, se tiver 9 mil e poucos habitantes, deve cair aí para uns 7 mil. É quase 1.000 eleitores para cada candidato. Se fosse ver isso em Capivari, Capivari sairia com 38 candidatos praticamente. 37 candidatos. A Americana, na última eleição, teve 4. Nessa aqui tem 9 candidatos.
Então, é um fenômeno que acho que atingiu o país inteiro. Agora você vai perguntar, por que você acha que isso aconteceu? Na minha opinião, não é uma opinião, na minha opinião, é o efeito Bolsonaro. Porque como o Bolsonaro era do baixo clero, era um deputado do baixo clero, tal, que saiu e ganhou a eleição pelas redes sociais, sem fazer muita campanha, sem correr, muita gente teve a coragem agora de sair candidato, achando que as redes sociais também iam eleger eles. Então eu acho que o número maior de candidatos, não só a prefeito, como eu acho 187 candidatos a vereadores em Capivari, 187 candidatos a vereadores, hein? Olha que é um monte de candidato que é. Acho que na outra não foi nem a metade. Então, o que acontece? Esse efeito, acho que esse efeito Bolsonaro, dele ser do baixo clero, não ser um cara tão conhecido nacionalmente, no próprio Congresso, ele era conhecido por programas que ele fazia, às vezes aparecia em programas que chamavam atenção, na Rede TV, naqueles programas lá, e ele ganhou pela rede social, foi um movimento que teve, paralelamente foi aquela campanha contra o PT também, que tirou a Dilma do poder, e isso deu também mais ênfase para ele, e para ele ganhar a eleição, que teve tudo aquele trabalho, tudo mostrando tudo as coisas do PT, ele ganhou a eleição. Então esse efeito, muita gente pôs na cabeça e falou assim, eu também acho que eu ganho pelas redes sociais. Então esse número maior de candidatos, eu acho que no Brasil inteiro, eu acho que é reflexo muito disso, viu? Na minha opinião. Uma curiosidade, Zata, é que entre 1976 e 1996, certo. 20 anos, o número de eleitores aumentou em Capivari cerca de 128%. Depois, entre 96 e 2016, mais 20 anos, o número de eleitores aumentou em 66%. É uma diferença muito grande, né, Zata? Os 20 anos para trás e os 20 anos depois, que praticamente é metade, né? Aumentou praticamente a metade. Eu não sei se foi o efeito antes. A gente tinha praticamente 4, 5 usinas de açúcar aqui, né? Funcionando. Pelo menos 4 usinas de açúcar funcionando. E vinha muita gente de fora. Vinha muita gente aqui. Gente do Nordeste, de todo lugar, vinham aqui cortar cana. Eram milhares de pessoas. Eu não sei se muito dessas pessoas acabaram, não quero falar que foi influência de coronel da política, se não foi, não vou entrar nessa questão, mas muitas dessas pessoas acabaram se filiando. Acabaram ficando aqui, acabaram se filiando, entendeu? Então muitas pessoas acabaram ficando aqui e criaram filhos, tal, e acabou crescendo. Foi 2 décadas que aumentou muito o número de eleitor, aumentou muito. Então pode ser que seja esse fator também que fez. Teve cidades nesse mesmo período que tinha mais eleitor do que pessoas, porque eles faziam transferência de votos. Transferiam votos, corriam atrás de transferência de votos, tudo. Tinha cidade que tinha 10 mil eleitores, tinha 10 mil habitantes e tinha 11 mil eleitores. Aconteceu em Mombuca, quase, eu acho que passava o número passava, Mombuca passava, Rafael quase igualava. Então era muita transferência de votos. Quando a Justiça Eleitoral começou a combater isso, eu acho que daí deu uma diminuída. Lembrando que em 2020, Capivari terá 38.405 eleitores aptos a votar, um aumento de 5,3% em relação a 2016. E devido à Covid-19, a votação através de biometria foi suspensa. Sim. E estão também suspensa e a Justiça Eleitoral tinha suspendido, né, alguns títulos de eleitores das pessoas que não tinham feito o recadastramento, e agora foi recuperado. Cerca de 15% dos eleitores de Capivari que tiveram seus títulos cancelados por ter o cadastro da biometria, e eles vão poder votar. Então, desta forma, cerca de 5.700 eleitores deixarão de votar, poderiam deixar, né, de votar nessa eleição. Então, aí é um detalhe, você vê, não foram fazer, quer dizer, eles não tinham interesse de fazer. E eu acho que eles também, por não ter o interesse de fazer a biometria, talvez não tenham interesse de votar também. Sim. Então, se a lei tivesse validade, se não tivesse modificado a lei, 15% já não votaria. Mais 20% que não votaria, íamos ter 35% mais ou menos, quase 40% de abstenção. Nossa. Seria um recorde. Mas mesmo assim,
mesmo eu achando que essas pessoas que não fizeram a biometria e agora eles são livres para votarem, mesmo assim eu acho que a maioria dessas pessoas não vão votar, porque elas não tiveram interesse já de fazer a biometria, porque já não tinham interesse em votar mesmo. Eu acho que eles não vão votar. Eu acho que essa eleição vai bater o recorde de não presença nas urnas. Agora, só uma observação, é bom lembrar que esses títulos, eles deverão ser novamente cancelados ao final da pandemia, tá? Sim. Então eles podem, né, agora pode votar sem ter feito a biometria, né, o cadastro da biometria, mas depois vocês vão ter que atualizar a situação, hein, quem não fez o cadastro aí. É um jeitinho brasileiro, né? Porque não liberou para votar, só que depois cancela de novo, só para as pessoas irem votar que já tiveram o prazo mais de um ano para votar, né? E outra coisa curiosa nessa eleição é que aumentou 1 hora, né? E aumentou 1 hora. 7 horas da manhã. 7 né? horas. E você veja, às vezes a gente fica pensando, o comércio, quando estava o negócio da pandemia, eles diminuem o horário para 4 horas, certo? E na eleição eles aumentaram o horário. Quer dizer, é lógico, se você tiver um comércio que fica aberto 10 horas, o fluxo de gente é muito menor do que ficar 4, vai todo mundo naquelas 4 horas, vai lotar. Eles entenderam isso, tanto é que na eleição eles aumentaram 1 hora. Aumentaram 1 hora para as pessoas não terem muita aglomeração. Então é uma coisa curiosa também, né? Zato, eu quero agradecer a sua participação, nós já estamos com o horário estourado, vamos programar outros bate-papos, porque o assunto política é bastante curioso, muitas pessoas gostam de saber, né, essas histórias, e vamos marcar aí posteriormente mais um bate-papo. Principalmente essas histórias que já contou pra gente, que já tem os cabelinhos brancos, já, né? Já, legal. Muita campanha política. Faz a gente voltar lá atrás, né, Zé? Vai voltar lá atrás. Ia lá encomendar flor e era CD ainda, né? Marquinho, lembra disso? Era o vinil. Faz mais de 20 anos isso aí. Não era CD, não, vinil. Tá já então, Zato, muito obrigado pela sua participação na manhã de hoje. E eu que agradeço o Marquinhos, o Tony, pela oportunidade, e a gente vai bater mais papo sim. Vamos aí, eu falei com o Carlos estava me falando que a gente pode marcar depois da eleição aí uma data para a gente comentar sobre a eleição, como foi a eleição, né? Uma eleição, não vou dizer atípica, porque já teve com 7 candidatos, uma eleição com o maior número de candidatos, 8 e 187 candidatos a vereadores. Será um prazer recebê-lo, Zata. Muito obrigado e um bom dia para todos os ouvintes da Raiz. Obrigado, nós conversamos com o Ricardo Cruzato, que falou a respeito aí da história política do município de Capivari. Agora são 9 horas e 5 minutos.